Olá, queridos. Graça e paz a todos que nos assistem. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso e bondoso Deus a prestarmos a Ele mesmo um culto de adoração ao Senhor, um culto que agrada ao seu nome, que agrada ao Senhor. E desde já eu quero convidar você que está aí nos assistindo a pegar a sua Bíblia e ler juntamente comigo o capítulo, na verdade, o livro de Salmo, de número 46, Salmo de número 46. E se você tem a edição revista e atualizada, vamos ler juntos o Salmo de número 46, tá ok? Então você pode aí pegar a sua Bíblia, eu aguardo um pouquinho aqui, e a gente vai ler o Salmo de número 46 na versão revista e atualizada, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe um termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe a palavra que foi lida e que seja aplicada aos nossos corações. Tá certo? Então, deixa aqui para a nossa observação só o verso de número 10, versículo de número 10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de muita quietude. E diz o salmista que aquietai-vos, certo? Então, queridos, a gente agora vai louvar ao Senhor e vamos ouvir Céu,
quero compartilhar, deixar uma porção da palavra de Deus nesse dia para cada um de nós. Diz assim a palavra de Deus, que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, só os versos 16 e 17, que diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar e agradecer a Deus pela leitura e que o Espírito aplique essa palavra de maneira poderosa para as nossas vidas. Oremos. Pai querido e Pai bendito, Senhor, nós te damos graças mais uma vez de podermos contemplar a tua formosura, contemplar, Senhor, a tua majestade e também de nós podermos ouvir as santas e sagradas Escrituras. E eu peço, te suplico, que teu Espírito aplique a cada um de nós, Senhor, a tua palavra, que teu Espírito nos ilumine a tua palavra. Eu te agradeço, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto, na verdade, essa carta, ela exala, né, o evangelho, o verdadeiro evangelho. Na verdade, essa carta, ela é a joia do Novo Testamento. É uma carta que Paulo escreve aos Romanos, mas, na verdade, é uma das melhores cartas que o apóstolo Paulo escreve. E ela foi tão fundamental, essa carta, que anos, séculos posteriores, alguns personagens que ficaram marcados na nossa história, eles, na verdade, foram impactados por essa epístola, por essa carta. E no século V, a gente tem o chamado Santo Agostinho, que ao ouvir os versículos de Romano capítulo 13, ele disse que ao ouvir esses versículos dessa epístola, ele é despertado pelo Espírito de Deus a ter uma nova atitude, uma radicalização na sua vida através dessa carta. Então, Santo Agostinho foi impactado por essa epístola. Séculos depois, um outro personagem que ficou muito conhecido na história da igreja e do cristianismo, né, que foi Martinho Lutero, alemão chamado Martinho Lutero, né? Ele era monge agostiniano, né, que seguia a teologia de Santo Agostinho. Ele também, ao ler a carta aos Romanos e a se deparar com esses versículos, os versículos 16 e 17, principalmente o versículo 17, que diz que o finalzinho dele, que o justo viverá pela fé, é que ele vislumbra, né, algo que estava em oculto na sua teologia, que era a justificação pela fé. Né? Claro que o apóstolo Paulo cunhou esse versículo lá do profeta Abacuque. Né? Abacuque, depois você pode ler o texto que Abacuque diz que o justo viverá pela fé ou por fé. Então, Martinho Lutero também ficou muito impactado, né? Teve uma revelação, ou seja, ele estava, né, andando que ainda
em trevas, mas quando foi despertado através desse versículo, a sua vida mudou radicalmente. É tanto que depois nós temos a chamada Reforma Protestante por causa, né, desse desaguar na vida de Martim Lutero. E por último, queridos, um dos grandes teólogos que a gente teve no século XX, Calbart, né, e que escreveu um comentário, né, à Epístola aos Romanos, ele também foi extremamente impactado por essa carta, a carta de Paulo aos Romanos. Hoje, eu gostaria de trazer para todos nós uma reflexão, uma temática. O que é o Evangelho? Na sua ótica, o que é o Evangelho? O apóstolo Paulo, aqui, queridos, vai nos dar algumas respostas a respeito sobre o que é o Evangelho. Mas eu gostaria, de antemão, de começar dizendo o que não é o Evangelho. O que não é o Evangelho. Primeiro, se nós olharmos no contexto paulino, o que não era o Evangelho está escrito lá em Gálatas. Paulo advertia veemente aqueles irmãos daquela igreja, daquela comunidade das igrejas da Galácia, que aqueles que começaram na graça de Jesus Cristo passaram para outro evangelho. E o outro evangelho que Paulo estava denunciando era daquelas pessoas, daqueles judeus, na verdade, que haviam se convertido ao evangelho, mas que eles adotavam ainda as práticas, todas as práticas cerimoniais, todas as práticas da lei do Antigo Testamento, principalmente, né, a lei lá expressa por Moisés e todas aquelas leis cerimoniais, inclusive a circuncisão. Então, esses judeus convertidos ao cristianismo, chamados de judaizantes, queriam que agora os gentios, que também foram convertidos ao evangelho, se tornassem assim como judeus. Tanto que Paulo vai dizer na sua carta, na carta aos Gálatas, que esse não é o espírito do evangelho, porque, na verdade, a lei em Cristo acabou. A lei em Cristo, ela foi, né, ela terminou, ela foi consumada. Por isso, queridos, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi tão radicalmente contra a esse outro evangelho, porque pervertia o evangelho da graça. E nós, nos dias atuais, qual é o outro evangelho que tem sido o evangelho pirateado? O evangelho que perdeu a essência do verdadeiro evangelho. É esse que, infelizmente, nós temos visto nos dias atuais. É o evangelho do negócio. É o evangelho que tornou as pessoas como clientes e as igrejas simplesmente como um balcão onde as pessoas chegam como clientes e o produto que nós temos a vender seja
a bênção de Deus. Esse, na verdade, é um outro evangelho. É o evangelho pervertido. O outro destaque que a gente pode ver aqui é que existe o outro evangelho nos dias atuais. É o evangelho da barganha. É aquilo que quando eu barganho com Deus, eu faço uma troca com Deus, né? Ofereço algo para Deus para que Deus me favoreça. Esse, na verdade, é o evangelho dos dias atuais. Não é o verdadeiro evangelho. É o evangelho pervertido. A gente podia dizer é um evangelho daquilo que não é graça. É o evangelho da desgraça. Em vista de tudo isso, queridos, eu gostaria de trazer essa meditação. O que é o evangelho, então? E quando nós olhamos para esse texto, para esses versículos, o evangelho, primeiro, é poder. Paulo diz, porque é o poder de Deus. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Que poder é esse? Será que é o poder no sentido humano, de eu galgar, de eu estar a qualquer custo, querendo poder, atrás de um poder? Não, queridos. A Bíblia diz que quando nós, na verdade, entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa existência a Ele, existe um poder que habita em nós. Está lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder. Poder sobre vós. Mas recebereis poder vindo do Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, poder que a Bíblia fala, que é o Espírito Santo, é o poder que o Espírito habita em nós, passa a residir em nós. É Ele que preside a nossa vida. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder transformador, é transformar as nossas vidas semelhante àquele que é, na verdade, o único a ser imitado, a ser venerado, a ser copiado, que é Jesus Cristo. A imagem de Jesus Cristo. Por isso, queridos, o Evangelho é poder de Deus quando eu compreendo e quando eu entendo que a minha vida ela é habitada pelo Espírito de Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. É quando a minha vida ela é transformada. E toda a minha existência, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu quero ser, é baseada nas ações do Evangelho. Esse é o Evangelho, que é o poder de Deus. Segunda coisa, que quando Paulo fala aqui do que é o Evangelho, é que o Evangelho é para a salvação. O Evangelho é boa notícia. O Evangelho é isso que significa o Evangelho. Euangélio. Boas notícias. Notícias da salvação.
notícias da salvação. E aí, queridos, é que a gente deve perguntar para nós mesmos: você creu nesse evangelho? E aí você pode estar me perguntando, mas quem é o evangelho? O evangelho é o Senhor Jesus Cristo. O evangelho é o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como diz Mateus, e ele se chamará Jesus, e ele salvará o povo dos seus pecados. Ele é o Salvador. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, todos nós que aqui estamos, eu quero deixar essa reflexão e pedir a você que a gente nesse momento esteja orando ao Senhor, pedindo e suplicando a Deus que nos abençoe, que abençoe a sua casa, que proteja a sua casa, que proteja a sua família, que proteja os seus parentes, que proteja a nossa cidade, que proteja o nosso estado, a nossa nação, o nosso planeta. Nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivenciando, o Evangelho ainda continua sendo o mesmo. O Evangelho é Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai bendito, ó Deus gracioso, compassivo e bondoso, eu quero te colocar, Senhor, nas tuas mãos, todas as pessoas que estão vendo, que estão assistindo esse momento, Senhor, e que possamos reconhecer que o Evangelho é, na verdade, boa notícia, e essa boa notícia é o Senhor Jesus em nós, através do seu Espírito. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e recebe de cada um de nós, Senhor, a nossa oferta de gratidão ao Senhor, que é uma vida alicerçada numa única verdade, que é a tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Queridos, estamos chegando ao fim. Foi um prazer estar com todos vocês. E compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecem, tá certo? Nós que somos da Igreja Presbiteriana do Mourão, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe a todos vocês.